Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje dia 14/11/2023. Gilsons e Mariana Volker. Bom dia, Mauro. Como é que tá aí? Bom dia, Pati. Tudo bem? Essa música é devagarinho. Bom dia, Fran. Cozinha calma. Tô meio fanho ainda. Meio fanho. Como vão? Olá, Ana Karenina. Tudo bem? Só um pouquinho de pegar minha água. Voltei. Bom dia, Natalina. Essa música é devagarinho. Bom dia, Deni. Tudo bem? Consegue vir amanhã, Deni? Amanhã de manhã? Como é que tá aí? Que bom que tá de volta, Ana Karina. Então vamos lá. Bom dia, Conceição de Maria. Vamos tirar aqui. Bora lá então, gente. Hoje é terça-feira, véspera de feriado. Então lembrando, amanhã tem aulão aberto. É só convidar quem vocês quiserem para online e presencial. Bom dia, Isis. O online vai ser, bom dia, Ana Tereza, vai ser via Meet. E o presencial, né? Então, o que vai acontecer? A gente vai conversar. Eu acho que é uma boa dica a gente falar sobre as questões da meditação, enfim, mas principalmente falar sobre, bom dia, Eliana, sobre como a gente pode usar o budismo, de repente, para esses finais de ano, né? Então, essas noias que surgem no final de ano, como é que eu consigo manter a sanidade em meio a este caos que é o final de ano? Não só a reunião de família que vai ter, as questões de finalização de trabalho, quem tem filho tem a escola terminando, as crianças tocando terror quando termina a escola, tudo tem um monte de coisa. Eu acho que dá pra gente aplicar para uma linha assim, uma conversa amanhã. Então vai ser uma conversa bem descontraída. Bom dia, Kátia. Vocês vão conduzir o início, eu pego, tá? Então vai ser bem descontraído. Presencial, online. Presencial a gente fica depois aqui, começa às 7h15 e a gente vai comer o pão que eu farei durante a madrugada, ok? Pão quentinho. E a gente confraterniza, tá bem? Vai ser bem descontraído. Podem trazer amigos, amigas, amigues, quem vocês quiserem, que não vai ter nada complexo. É pra gente descontrair e encerrar o ano. Se chover, sai. A gente faz dentro de casa, tá bem? Bom dia, Grácia. Vão compartilhando essa ideia. A gente nunca sabe quem está precisando de uma conversa. Às vezes, uma conversa e a pessoa, tá? Tenho ali o post, aí você pode compartilhar o post, pode compartilhar pelo grupo de WhatsApp. Tá valendo? Já enrolei bastante aqui, chegou gente já. A Lógica da Fé, editora Lúcida Letra, Elizabeth Nangel. Feito? E amanhã tem Dharma, tá, gente? Amanhã tem Dharma, 6h30. A gente faz o Dharma, depois faz a prática. Faz a conversa. Não é nenhuma prática. Nos ensinamentos budistas tradicionais, os grandes mestres descrevem a aparição fantasmagórica, que nós chamamos de vida, e de mundo, usando uma série de metáforas. Um arco-íris, o truque de um mágico, um eco, um sonho, uma miragem. Porque no budismo, esse bardo da vida é só mais um dos estágios da mente. É só mais um. Imagina, tentem pensar isso assim de uma forma completamente livre de qualquer tipo de julgamento agora. Imagine que tem uma luz que está passando.
E às vezes ela é sonho, às vezes ela é vida, às vezes ela é morte, mas ela é sempre a mesma. A mente não tem essas diferenciações. A mente é sempre uma coisa só. Às vezes tem coisas que grudam nela, como velcro, como por exemplo o sonho. Gruda nela e por algum momento aquilo vai se manifestando e depois aquilo vai se desfazendo. Né? Ele está passando, é como um cometa. A mente é um cometa passando. Assim. Ela está indo. Ela está sempre num contínuo. Ela não é algo que começa e termina. Ela é um contínuo, ininterrupto, sabe? Como se fosse a chama de uma vela passada de uma vela para outra. Bom dia, Laura. E esse cometa que está passando, às vezes tem alguns asteroides que se grudam nele, vamos pensar assim, se isso é possível. Bom dia, Carla. E esses asteroides são essas coisas que vão surgindo. Aí uma vida, daqui a pouco um sonho, daqui a pouco algo que a gente diz que chama morte. Bom dia, Lu. E aí daqui a pouco aquilo se desprende e novamente há uma vida novamente. E aí há sonhos, e aí há sonhos durante a morte também. E é tudo misturado, tudo acontecendo. Mas a mente é uma só. Bhavanga. Uma mente livre dos obstáculos dos sentidos. Bhavanga. É bhava, né? Um estado, uma parte de um anga, uma parte desse estado iluminado. Só que bhavanga ainda não é iluminação. Porque ela depende dos sentidos. É um estado livre, um estado de um repouso da mente. Então imagine isso, é um cometa passando assim. Então a gente não tem que se agarrar muito. Então aqui os mestres vão dizer que é uma aparição, é uma imagem, uma miragem. E aí essa mente mesmo cria alguns condicionantes assim, né? Na pitoresca, fez sentido isso para vocês, essa metáfora? Essa aí eu inventei agora, nunca tinha pensado nela, mas achei que seria legal, assim, essa analogia. Fez sentido para vocês? Não? Sim. Bom dia, Ângela. Na pitoresca cidade onde vivo, lembrando então, Ângela, Lu, que entraram agora amanhã, tem prática aqui em casa, vocês que moram acá, em La Chora, aí venham, tragam as amigas, né, venham confraternizar, vamos juntar o pessoal, vamos rir, conversar um pouquinho. 7h15 amanhã, tá? Na pitoresca cidade onde vivo, Creston, no Colorado, muitas comunidades espirituais construíram templos e monumentos sagrados aos pés da cadeia de montanhas Sangre de Cristo. É sangre mesmo. Em tardes de verão chuvosas, se você ficar de ouvidos atentos, apenas por alguns instantes enquanto aguarda na fila do nosso mercado, é bem possível que escute diferentes grupos de pessoas, advindas dessas muitas diferentes comunidades, dizendo: "Você viu o arco-íris sobre o nosso templo hoje? Bom dia, Miriam." Todos sabemos que a localização de um arco-íris sempre depende de onde você está, é claro. A depender de onde se posiciona, você verá o arco-íris em lugares inteiramente diferentes. Você nunca consegue passar por baixo de um arco-íris ou encontrar sua verdadeira localização. Arco-íris são impossíveis de localizar, insubstanciais e sem nenhuma pontinha de realidade. Ainda assim, os arco-íris aparecem vividamente aos nossos sentidos como um jogo de relações contingentes. Como todas as coisas, eles surgem quando causas e condições específicas se unem, e em seguida desaparecerão quando essas relações mudam. Então é o mesmo que esse contínuo, né? Quando determinadas causas e condições surgem, surge o sonho, surge um bardo, surge a vida. Quando essas condições elas se dissolvem, surge outro bardo, surge outras condições. O fato de as coisas serem ilusórias não impede um mundo funcional e aparente de surgir e produzir insondáveis manifestações que cada um de nós experimenta de forma única, com toda a sua dor, beleza e potencial criativo. Então o que ela está querendo dizer aqui, que mesmo que a gente diga que as coisas aparentemente travou para mais gente aí, aparentemente está funcionando aqui, Mauro. Mesmo que ela diga que a gente experimenta as coisas de uma forma única, elas existem, né? A gente tem que ter esse consenso. Ó, a Carolina disse que não. Acho que foi aí, Mauro.
Às vezes acontece aqui sim. O fato de uma coisa não existir intrinsecamente não desabilita seu potencial e nossa habilidade em senti-la e experienciá-la. Bom dia, Marise. Exemplos como sonhos e arco-íris ilustram que coisas não têm de ser reais para poder funcionar. Então é bem assim. A gente não acredita em bruxa, mas espero que elas ai, né? A gente sempre fala essa frase aqui no sul, não sei se aí para cima é assim, mas pensa em comida, pensa na pessoa que tu gosta, já vem um sentimento. Então as coisas elas têm essa tonalidade, né? Essa textura, né? A questão não é essa. A questão é quanto eu me apego a essa textura. O budismo vai trazer isso muito claro, assim. Quanto eu não percebo que isso é uma criação da mente. Neste ponto, eu gostaria de fazer uma distinção entre ilusão e delusão. Então essa palavra eu fui aprender só no budismo, não encontrei ela em nenhum outro lugar em textos. Só o budismo usa esse tipo de referência, delusão. No contexto desses ensinamentos, ilusão se refere a ver através das aparências ao reconhecer sua natureza interdependente. Bom dia, Débora. Delusão, por outro lado, se refere a equivocadamente achar que as coisas têm uma realidade independente por si próprias. Bom dia, Maurício. A Lu diz que bruxa tem sim, conheço uma bruxa inventada. Sim, tem a Bruxa Cabruxa, que é o livrinho, viu, Mauro? Pede para a Lu aí, faz contato para tuas crianças, o livrinho da Lu, Bruxa Cabruxa. Então aí pode encomendar, que ela manda lá para Garopaba, quem tem mais criança aí para cima aí, vale a pena. Então delusão é acreditar naquilo, né? Como sendo uma realidade. É importante ser capaz de fazer uma distinção entre a natureza das coisas e o modo pela qual elas aparecem. Se não desenvolvermos alguma esperteza a respeito da mente e seu mundo, nós seremos frequentemente dominados pelo que supomos ser real e nos perderemos no momento de reatividade ou na convicção de estarmos certos. Compreender equivocadamente a natureza ilusória e incontrolável de nossos mundos internos e externos como real é a descrição da delusão no contexto dos ensinamentos sobre Pratitya Samuttipada. E neste sentido, sinto dizer, estamos todos um pouco deludidos. Agora é aquilo, né, gente? Não é para parar de acreditar nas coisas. A gente tem que ter consciência disso, só isso. De continuar sonhando, continuar acreditando nas coisas, como sendo reais, sendo possíveis. Eu fiz o jabá aí para Lu. Claro, tem que fazer, é ótimo. Eu tenho ele aqui. Não vou achar agora tão fácil assim na biblioteca, mas o tenho. Eu tenho uma prateleira que é só infantil, infanto-juvenil. A vida fora da nossa história. Osana, massoterapeuta, entrou. Osana nas alturas. Ela deve ter ouvido essa piada milhares de vezes. Pai chato pra caramba. Osana. É legal, né? Com H, assim. Fica uma coisa... Osana. Eu tenho um problema com as palavras. Eu fico falando as palavras depois por horas, assim, tentando achar formas de compreensão rítmica, assim, na palavra. Osana. Eu tenho alguns links quebrados no meu... É que eu tenho umas frases no meu cérebro que tem uns códigos assim que eles são quebrados. E aí eles ficam horas assim. Aí tem um monte de piada ruim que eu mando, só dela entende, a minha filha, né? Aí a gente fica se trocando piada ruim o dia inteiro. Aquelas piadas assim que não tem... Pra todo mundo não tem graça, a gente se mija rindo. São os códigos quebrados que eu tenho na minha fonte. A vida fora da nossa história. Quando ameaçados ou machucados, todos os animais recorrem a uma biblioteca de respostas possíveis. Eu costumo dizer isso, que nós temos um tipo de vocabulário para as coisas. Nós temos que
que aumentar sempre esse nosso vocabulário. Não o vocabulário gramatical, né, nesse sentido, um vocabulário de experiências. A gente tem que ter um vocabulário, como no meu caso, arquitetura, budismo, né, música, poesia, literatura, várias coisas. Assim. Então eu crio um vocabulário, né, e às vezes eu vou lá e pego alguma coisa ou outra para usar. Nós nos orientamos, nos equivocamos, nos escondemos, endurecemos, aguentamos, nos retraímos, lutamos, voamos, congelamos, colapsamos. E quando essas respostas de orientação e defesa se esgotam, que vemos o trauma. Quem escreveu isso foi Peter Levine. Uma das formas de você observar o efeito de se fixar a coisas como sendo reais, é por meio da contração física, emocional e conceitual. A contração, por si só, não é necessariamente um problema. O coração, por exemplo, precisa contrair-se para bombear sangue. Então ele tem que fazer sístole e diástole, né? O coração. Quando ele faz esse movimento é sístole e diástole, né? Contração e descontração. E nós precisamos de materiais que condensem e enrijeçam, como cimento para construir fundações firmes. Quando nós respiramos, se nossos diafragmas não se contraíssem durante a exalação, como eles poderiam expandir quando precisássemos inalar? Poderíamos definir contração como o estreitamento das fronteiras, a condensação de substâncias energéticas ou materiais, ou o congelamento, ou o adensamento de elementos conscientes em ideias e crenças. Nós contraímos quando recuamos ou nos retiramos das relações. Interessante, né, essa visão de contração. Porque a gente sempre leva uma ideia de que contração é ruim, né? Ficou meio retraído, né? Contraído, tenso. Mas é importante, olha quantos exemplos ela deu da importância da contração, né? O próprio coração, o diafragma. Muito interessante. Aqui ela deu outro exemplo. Nós contraímos quando recuamos ou nos retiramos das relações. Então essa é uma forma de contração. Uma forma de contração, às vezes, uma relação que é tóxica. Uma relação que não está fazendo bem. Está sendo ruim. A gente tem que se contrair. Tem que vazar. Todas as criaturas conscientes se contraem quando se sentem ameaçadas ou com medo. Uma tartaruga, instintivamente, se retira para dentro de seu casco por alguma razão. A contração tem um propósito escudeiro e protetor da natureza. Mas, como um modo de estar na vida, a contração pode ser um obstáculo à nossa conexão com o mundo que nos cerca. Então, gente contraída demais é um problema, né? Não experiencia, né? De tal modo que poderíamos dizer que a contração nos faz andar na direção oposta ao insight liberador de Pratitya Samuttipada. Porque nós temos que ver que contração é uma coisa e paralisação é outra, né? Então, se o diafragma paralisa, a gente para de respirar, né? Então, essa contração é importante. A contração para existir um impulso, né? É como o pêndulo, né? Sempre em movimento. A contração é sempre um impulso. Mas a contração por paralisia é um problema. Então, examine como é que estão suas vidas. Como é que está se contraindo, como é que está dando esse passo atrás. Assim. O budismo ele sempre vai trazer esse estado de presença para uma resposta. Esse estado de presença, às vezes, precisa de uma contração, de um retraimento, de um espaçamento, de uma criação de um vão. Né? O Ponlop Rinpoche vai dizer isso. Cria um vão, um espaçamento. Né? Cuida a distância. E aí tu observa. Né? E aí depois tu age. Sempre com esse movimento. Às vezes pode levar muito tempo. Eu fiquei num estado de contração por muito tempo, muitos anos. Observando que movimento ia tomar. Foi angustiante. Tinha horas que tinha paralisia, tinha horas que tinha contração mesmo, observando. Não, esse caminho eu não quero novamente, esse eu não quero, esse eu vou eliminar, esse eu preciso melhorar minhas questões emocionais, espirituais, preciso avançar espiritualmente. Para muitos pode ter sido um tempo, talvez, de paralisação ou de tempo de
perdido, ou tempo não sei o quê. Mas para um contínuo de vida e de mente, não é nada. Se nós todos pudéssemos fazer um momento de contração na vida e observar que caminho está tomando, depois fica mais fácil. Depois tu só vai ali, olhando o GPS de vez em quando. Mas a gente precisa parar. Ver se tem sinal, ver se aquilo está funcionando, ver se esse caminho é bom mesmo que o GPS diga, será que eu quero ir por aqui? Questionar os caminhos. A gente precisa questionar o tempo todo, a cada tempo. Muitos de nós vivemos em um estado de contração maior por parte do tempo. Claro, uma vez que as coisas se apoiam uma nas outras, ninguém consegue se retirar da atividade da interdependência, mas podemos, e com frequência o fazemos, nos proteger contra a vida. A energia dinâmica do nosso mundo segue se movendo, nos oferecendo resposta, nos chacoalhando para afrouxar nossos parafusos, e nossa resposta é continuamente apertá-los. Cansativo, não é? E é uma coisa como... É como aqueles mágicos, né? Que vão tirando aqueles lenços, assim, que não termina nunca. Aí tem todos os lenços da família, tem todos os lenços dos teus condicionantes, aquilo que tu viveu e que não te serve mais. E é um lenço amarrado no outro. E eles estão interdependentes, interligados, interconectados, né? E essa interdependência, essa conexão te sufoca. Porque aquele lenço, quando puxa, que tu acha que terminou o lenço vermelho, está amarrado no amarelo, está amarrado no azul, a interdependência é importante. Mas a interdependência que sufoca, que te oprime, que te faz se segurar, ela não é boa. Ela não é interessante. Essa contração que o teu trabalho pode te dar, tua relação amorosa, tua relação familiar, tua relação de qualquer forma. E isso faz com que a gente precise parar. Às vezes precisa parar por um dia, tomar um fôlego, parar por uma semana, um mês, um ano. Vocês decidem quanto tempo precisa parar. E aí fazer com que essas coisas elas parem de flutuar. E tu comece a voltar para o mundo com aquilo que é importante para ti. E aí tu vê que não tem mais lenço na cartola. Mas ao mesmo tempo tu está conectado. Tu vê a importância de qual cor tu quer usar naquele momento. E aí tu te veste dessa cor. Só que essa cor é tua. Não é uma cor criada por outros. Então a importância de parar. Agora, se a gente ficar nesse fluxo, acorda, trabalho, casa, acorda, trabalho, casa, acorda, trabalho, casa, acorda, trabalho, casa, acorda, trabalho, casa. Não consegue ver. É preciso parar. Mas há um preço para isso. Dá um preço. E ele é muito alto. A questão é, está disposto? Está disposta? Para tudo tem um preço. Quem ganha é quem perde, como dizia uma criança de 4 anos. Quanto eu estou disposto a perder nessa relação de tirar panos da cartola? Conseguem entender isso? Cada um no seu momento de vida? Se nós não tivermos o Buda irado em nós, gente, nós seguiremos uma vida eternamente envolvidos nessa contração de paralisia. Né? Perder ou ganhar, né, Ana Karenina? Bom dia, mãe. Tudo bem? Vamos fazer a prática? Mas aí vocês podem estar se perguntando, mas como é que eu vejo isso? Primeiro é preciso parar. Primeiro é preciso parar. Parar como? Apenas parar. Para quem puder, vai para um retiro de um dia. Todo mundo tem um dia. Tem retiros no Vajra, que é de um dia. Tem retiros em todos os lugares que é de um dia. No Zen, no Mahayana. Um dia. Para um dia. Depois experimenta 2 dias, 3 dias. Depois experimenta 5 dias. Não começa com 7 dias. Eu tive alunos que, eu vou em 7 dias. Quebraram. Eu avisei para não ir.
Ah, mas eu vou, eu gosto. Nunca foi. 7 dias quebrou. Voltou todo noiado, levei 1 ano para arrumar. Um dia eu paro. E aí depois eu começo a ver. Depois eu paro 3 dias. Depois eu paro 15 dias. Depois eu paro por 1 ano. E aí? Consegue? Não é mole. Vamos parar agora por 3 minutos? Vamos ver se é possível. Quando a gente diz parar, é parar de reagir a qualquer coisa que surja. Se surge uma dor no corpo, eu não fico dizendo, isso é ruim, isso é chato. Eu apenas observo, tem um ponto de dor, de desconforto no meu corpo. Se surge algum som que eu não gosto, ou gosto, eu apenas observo, olha esse som, eu estou observando esse som. Isto é não reagir. E quando eu aprender a fazer isso, eu posso simplesmente repousar na respiração. Quando eu conseguir repousar na respiração, eu posso talvez entrar no estado de bhavanga, que é o repouso da mente sem reação aos estados dos sentidos físicos ou da mente. Ela apenas repousa. Vamos tentar repousar? Experimentem. Para onde foi sua mente? Se ela vagou, volta a observar a respiração. Volta a observar a respiração. Apenas o ar entrando e saindo. Meditar, gente, é um maior ato de rebeldia que vocês podem exercer e experimentar individualmente. Não há nenhum outro ato de rebeldia tão grande, porque eu paro de agir frente aos algoritmos, frente ao que o mundo me apresenta. Eu paro, eu observo. Eu posso observar por 1 segundo, por 2, por 5, por 1 hora, por 1 ano, e observar sem a reação, e dizer eu sou o dono do meu caminho. Isso é uma contração consciente. Não é uma paralisia, é uma contração consciente. A gente contrai e observa. E aí depois toma um rumo. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem e toquem a todas, todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Amanhã tem Dharma, tá? Amanhã, quarta-feira, feriado, 6h30, venham, convido o pessoal, 6h30 Dharma. 7h15 tem meditação. Na verdade não é meditação, nós vamos meditar um pouquinho só. Nós vamos conversar bastante, vai ter encerramento do ano da meditação, do grupo de estudos do budismo. É aberto, online e presencial. Depois tem confraternização, pão que eu vou fazer de madrugada para vocês. Tá? E a gente vai conversar sobre várias coisas. Tá? Como é que a gente enfrenta essas noias de fim do ano em frente a esse caos que é, e como é que o budismo pode ajudar, o autocompaixão, várias coisas. Convidem os amigos, ok? Até amanhã.